Para o primeiro vídeo desse canal, eu resolvi responder a alguns comentários que eu vi no último vídeo que o Mike Brito lançou no canal dele, muito interessante inclusive, sobre a questão de formatação de código utilizando o Biome JS ou Biome JS. É um nome estranho, eu não sei se é Biome ou Biome, ele também não sabe, mas a questão do meu vídeo não é relacionado a esse plugin específico. Esse é o primeiro vídeo do canal, então com certeza vai ter um monte de erro, um monte de falha, não tem problema, mas o que eu quero responder são esses três comentários aqui relacionados ao SLint e o Priria. Porque eu também tive dificuldade para poder fazer as configurações nessa versão mais 9, que é a V9, e coincidentemente aqui o primeiro comentário relacionado a isso é do Felipe, que é o mesmo nome que o meu, e eu vou responder como fazer uma configuração aqui, configurando o SLint e o Priria do zero num projeto, e também para esses dois sujeitos aqui embaixo que também reclamaram, falando que estava com dificuldade para poder configurar, e realmente ficou um pouco mais chato, mas não tão difícil assim. Para poder fazer isso, o que eu decidi fazer? Eu deixei um arquivo README aqui, um projeto que eu iniciei no meu Git, e o que a gente vai construir? Vai ser uma API simples, tá? Mas eu vou utilizar aqui TypeScript. A parte de testes eu vou utilizar o BAM, sim. Já vamos começar com o teste para começar bem. Eu vou utilizar o Rono ao invés de usar o Express ou qualquer outra biblioteca para poder fazer as requisições HTTP. E o próprio SLint e o Priria para configurar a parte ali de lint do código. Então, o que vocês precisam ter na máquina de vocês para poder funcionar aqui junto comigo esse projeto? O Node.js instalado, eu deixei aqui os três links na própria documentação, já está até aberto aqui para poder facilitar. A instalação é bem simples, não tem muito segredo. O Node aqui, se você estiver utilizando o macOS, basta selecionar o macOS. Se você estiver utilizando o Windows, tem aqui também como fazer a instalação. E aqui tem várias formas diferentes de fazer essa instalação. Caso você esteja no Windows, inclusive eu recomendo fortemente que utilizem o WSL para ter um ambiente aí dentro do Linux que vai ser o mais próximo aqui do que do que eu vou usar aqui no meu Mac. Além disso, eu vou utilizar o Yarn para poder fazer instalações de pacote. É bem tranquila a instalação dele também. Depois que o Node estiver instalado, basta rodar o npm install global, né, o Yarn, o npm-g Yarn, que ele vai ficar instalado na máquina de vocês de forma global. E o ban também é bem tranquilo. Basta rodar o comando npm-g ban ou install-g ban. Os três pacotes aí estarão rodando, que é o npm, o Yarn e o ban. Vamos voltar aqui já então para o meu projeto. Deixa eu abrir aqui. Como vocês podem ver, não tem nada nesse projeto, apenas o README, que é esse README que eu passei com vocês aqui agora há pouco. Tem mais algumas coisas que eu quero mostrar antes de partir para ele, agora que eu lembrei aqui, que é o seguinte, o que eu tenho? Eu tenho também a utilização do VS Code e do Bruno, que vai ser o meu cliente HTTP. O Bruno ele é similar ao Insomnia e o Postman, porém ele é um pouco mais simples e eu gosto do visual dele. E o Insomnia e o Postman passaram a ser muito complicados para algumas requisições, alguns casos inclusive até pago. O Bruno eu consigo resolver grande parte dos problemas que eu tenho de requisição HTTP de forma bem tranquila e vou mostrar para vocês. Além disso, eu tenho aqui o SLint como extensão do VS Code, o Jest Runner, apesar de eu utilizar o BAM para poder fazer os testes, dá para usar o Jest Runner para executar, mas eu preciso fazer uma configuração extra ali no meu VS Code. O próprio plugin do Bruno para o VS Code, para os códigos ficarem fáceis de serem identificados ali a leitura por causa da extensão, né, .bruno. O Priria, TypeScript erro, isso aqui é para facilitar a leitura dos erros quando o VS Code exibe alguma mensagem de erro para a gente. Se eu não tiver esse pacote aqui, fica difícil de fazer a leitura. Eu vou até desativar num dado momento para poder mostrar para vocês a diferença entre utilizar ou não esse plugin. E o Material Icon Theme aqui é apenas para deixar o VS Code ali com um visual mais bacaninha para poder fazer a programação. Caso vocês queiram instalar todos os pacotes de uma vez, sem precisar de procurar um por um, eu já deixei um snippet de instalação que basta copiar, abre o VS Code, deixa eu abrir ele aqui, e colar aqui, dar um Enter, que ele já vai fazer a instalação de todos os pacotes. Como eu já tenho aqui instalado, ele só vai tentar verificar se tem alguma coisa mais recente para instalar. Não tem nada, não tem problema. Então, vamos voltar aqui para o código. Eu vou criar um arquivo package.json. Eu não vou gerar esse arquivo através do Yarn, porque eu quero fazer bem passo a passo mesmo. Então, vou abrir uma chave aqui, name, vai ser api-slint, que é o mesmo nome do diretório que eu estou, nada demais. E eu vou iniciar aqui a instalação do meu pacote Yarn e eu vou instalar o Rono aqui
como o primeiro pacote. Ah, não é I. Apesar de usar o Yarn, eu tô lembrando do ban aqui, porque dá para fazer instalação com o ban também. Se eu fizer o ban e Rono, eu consigo instalar, mas eu não vou usar o Rono aqui para fazer essas instalações, porque eventualmente se a gente subir esse arquivo para esse projeto para produção, vai ficar linkado aqui aos pacotes do ban, e eu não quero fazer essas configurações do ban do lado do servidor lá, por exemplo, na AWS. Então vou usar o Yarn Edge, Rono aqui. Já fiz a instalação do pacote. Vou gerar uma nova pasta src. E aí aqui dentro eu vou ter um arquivo app.ts. Dentro desse arquivo eu vou importar o Rono. De dentro do Rono. Eu vou deixar aqui essa importação com aspas duplas e ponto e vírgula de propósito. Eu vou até tirar aqui esse espaço, porque vai ser algo que eu quero que o meu ESLint faça automaticamente a correção para mim, tá? Vou gerar uma constante chamada app aqui, new Rono. Vocês vão ver que a configuração do Rono é bem tranquila, e eu vou exportar essa variável para ser utilizada dentro do meu servidor. Então aqui eu vou ter um arquivo server.ts, vou importar o app from.app, e para poder rodar o Rono, eu preciso executar um servidor, como se fosse o Express, quando eu rodo aquele express.listen na porta tal. Então aqui é a mesma coisa, porém é um pacote adicional. Eu preciso instalar esse pacote, ele não vem por padrão, tá? Tudo isso que eu estou falando está na documentação do Rono. Então vou dar um yarn add aqui, e esse pacote @rono-node-server aqui. Para fazer a instalação, para inicializar o meu projeto aqui, é muito simples, basta dar um import server from @rono-server, e aqui embaixo eu executo o server passando o meu fetch, que vai ser app.fetch, e qual porta que eu quero utilizar. No caso aqui vai ser a porta 3000. Para a gente verificar se isso aqui está de fato rodando, eu vou deixar, aqui está escrito errado, é CF, né, com um R no final, não, aqui, isso. Eu vou colocar um console.log aqui, server started, eu vou colocar uma porta aqui e puxar essa porta para fora como variável. Então deixa eu só copiar ela aqui, const port, coloco um igual ao invés de usar os dois pontos, e passa aqui dentro como porta. Bom, uma vez feito isso, eu consigo rodar esse cara aqui já direto no meu Node. Se eu vier aqui executar node src/server.ts, vocês vão ver que ele já vai dar um problema aqui de cara, falando que eu não consigo usar o modelo de import fora de um módulo. Isso acontece porque dentro aqui do meu package.json eu não tenho configurado o meu type. Eu quero que ele seja do tipo módulo, mas eu não vou fazer isso aqui. Eu prefiro usar um outro pacote para poder executar os meus códigos TypeScript. Nesse caso, eu vou instalar aqui o yarn add-d, o TSX. O TSX ele é mais compatível, não preciso fazer nenhuma configuração adicional para fazer a execução dos meus arquivos TypeScript. Então vou gerar aqui um script, vai ser o script dev, dentro do diretório src, server.ts. Parar aqui, yarns dev, e ele deu problema. O que eu fiz de errado? Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Ah, ficou faltando aqui, né, passar o TSX. Eu só tentei executar direto o comando, então agora vai funcionar. Tá lá, server started na porta 3000. Isso é o suficiente, mas se eu fizer qualquer alteração aqui no meu arquivo, por exemplo, colocar aqui com S maiúsculo e com P maiúsculo aqui, vocês vão ver que ele não restartou aqui o servidor para mim. Para funcionar, basta eu colocar aqui, antes do nome do arquivo que eu quero executar, "watch". Salvo para o servidor, rodo novamente, e agora ele está rodando no modo watch. Então, se eu modificar qualquer coisa e salvar, automaticamente ele restarta o servidor para mim, e eu não preciso ficar parando e iniciando toda hora. Beleza. Vocês podem ver aqui também que o meu VS Code está identificando para mim aqui que eu tenho vários arquivos para serem comitados. Eu não quero que o meu node módulo seja comitado junto com o restante, isso não é necessário, né? Então eu vou criar um novo arquivo aqui, git ignore, e dentro desse arquivo eu vou passar o nome da pasta node modules.
para ele passar a ignorar esse diretório. Agora vocês podem ver que agora só tem 5 arquivos aqui para serem comitados. Vou dar um initial commit com mensagem e vou comitar para que a gente tenha aí as primeiras configurações feitas. Bom, agora eu já vou partir para a parte de testes para a gente fazer um negócio bem orientado a teste desde o início. Eu já tenho o mínimo aqui necessário para conseguir fazer funcionar, e aqui eu tenho o servidor já para poder rodar. Caso eu queira fazer esse teste batendo via Bruno, eu consigo, mas eu quero escrever com vocês aqui os testes. Pensando bem, eu vou colocar ponto e vírgula aqui, e não vamos partir para o teste. Vamos instalar primeiro o SNINT, porque já fica isso resolvido para a gente aqui não ter mais dores de cabeça. Então, de propósito, eu coloquei aqui as aspas duplas. Qual que é a configuração do SNIT que eu quero, tá? Do PRIDIA e do SNIT. Eu quero que aqui seja aspas simples, não quero ponto e vírgula no final das instruções, e eu também quero que ele ordene para mim como que essas importações aqui tem que acontecer. Então, por exemplo, aqui hoje, se eu coloco a importação um em cima do outro, não faz diferença, né? Se a ordem aqui alfabética não importa. Aqui também não está importando se eu estou importando diretamente do menu de módulos ou de um arquivo próprio. Ele não está fazendo a separação entre os tipos de importação, e tudo isso eu consigo fazer nas configurações do ESNIT. Vou parar aqui. Então, vamos iniciar o SNIT com o comando npx esnit-init. Ele vai perguntar para mim o que eu quero fazer. Eu quero que ele cheque a sintaxe do código e encontre os problemas, dou um Enter. Eu estou trabalhando com o modelo import-export, né, que import, e eu também trabalhando com export aqui, que é a versão mais nova do JavaScript. Não estou utilizando React nem Vue. Estou utilizando TypeScript. Não estou executando esse código aqui no browser, então eu vou apertar espaço aqui para tirar browser, marcar Node com espaço, dou Enter. Quero que ele faça as instalações do pacote utilizando o yarn. Deixa ele terminar a instalação aqui. Beleza, ele finalizou e automaticamente ele gerou para mim aqui um novo arquivo chamado snit.config.mjs. Se eu salvar aqui, não vai acontecer nenhuma alteração. E aqui nesse arquivo que eu gerei para vocês, eu deixei também os plugins do próprio SNIT que eu preciso instalar para poder fazer as outras partes funcionarem. Então, por exemplo, aqui eu tenho o PRIDIA e aqui eu tenho esse Simple Import para poder ordenar as importações ali de forma correta para mim. Então, eu vou copiar esse comando aqui, vou voltar no meu VS Code, colar, estou fazendo as instalações do pacote, e logo aqui embaixo ó, eu tenho esse código do snit config mjs. Vou copiar também, vou colar aqui, eu vou explicar, né, cada passo. Reparem aqui que eu tenho o Files, o Language Options, o plugin e o tslint config. Os mesmos caras continuam aqui, o Files, o Language Options, o tslint config e o plugin JS aqui. Os 4 continuam aqui, eu só mudei a ordem deles para ficar mais fácil de configurar. Além disso, o que eu adicionei? Adicionei o plugin PRIDIA aqui, está aqui dentro. Pedi para ele ignorar o diretório .build, que a gente vai gerar mais à frente. E estou fazendo a instalação desse plugin aqui, ó, Simple Import, que é esse SNIT plugin Simple Import Sort. Para poder fazer com que ele funcione, eu preciso passar as regras desse plugin para dentro das minhas regras aqui do SNIT. Então, eu estou falando que, olha, com esse plugin importado, eu quero que os imports e os exports, todos os erros que acontecerem, você identifica como erro e tenta corrigir para mim. Eu vou deixar na documentação disso aqui no final também os links externos para essa documentação, caso vocês queiram fazer uma configuração extra, dá para poder passar isso aqui nesse formato. Por exemplo, aqui eu estou dizendo que eu não quero console log no meu projeto, mas eu aceito console warning, aceito console erro e aceito console info. Isso é de propósito para eventualmente eu não subir ali acidentalmente para a produção um arquivo com console log por alguma razão, tá? Beleza, feita aqui a configuração do SNIT, eu preciso da configuração do meu PRIDIA. Aqui dentro desse projeto, né, dentro do meu README, eu também tenho o PRIDIA aqui para ser copiado. Ele é bem mais simples, vou copiar, eu vou colar aqui, primeiro o nome dele é esse, vou copiar o nome. Ele precisa estar na minha raiz do projeto. E agora eu vou copiar o conteúdo aqui para dentro. O que eu estou fazendo aqui? Né? Eu estou dizendo que eu quero que o código vá no máximo até 120 linhas, que é exatamente essa linha azul, não sei se vocês conseguem observar aí
no monitor de vocês, mas eu tenho uma linha azul aqui. Se o código chegar até aqui, ele automaticamente quebra para a linha seguinte. Eu quero o single quote, que é exatamente a questão das aspas duplas aqui. E eu também quero que ele não coloque ponto e vírgula no final dos meus códigos. A configuração do SLint aqui para o projeto de back-end é bem simples, mas vocês podem reparar que não aconteceu nenhuma mudança mesmo eu fazendo essas configurações. Primeiro, para isso funcionar, eu preciso ter o plugin do SLint instalado. Isso aqui eu já tenho, então aqui já está aqui instalado. E além disso, eu preciso ter uma configuração extra no meu VS Code para que no momento que eu salve, ele faça as correções para mim. Eu vou fazer essa configuração diretamente aqui, mas caso vocês queiram que isso fique de forma global, vocês podem abrir os settings do usuário de vocês, basta clicar aqui nessa engrenagem, vem aqui em Settings, e aqui nesse ícone de uma folhinha aqui, ó, Open Settings JSON, eu deixei de propósito comentado essa parte aqui, que eu vou tirar daqui, vou copiar, e vou gerar um arquivo novo no meu projeto, chamado .vscode/settings.json. O nome precisa ser esse, tá? Com esse diretório .vscode, e o arquivo precisa ter esse nome settings.json para ele ser reconhecido pelo próprio VS Code como um arquivo de configuração. Vou colar esse conteúdo que está comentado aqui. Eu deixei ele comentado de propósito para ele não interferir na minha explicação aqui. Vou descomentar e salvar. E a partir do momento que eu faço isso, se eu reiniciar o meu VS Code aqui, a janela dele, deixa eu dar um reload window aqui, vocês vão reparar que agora ele vai passar a identificar os erros do SNIT, ou pelo menos deveria, e ele não identificou. Não tem problema, vamos descobrir junto aqui o que pode ter acontecido. Vamos aqui no meu package.json e gerar um arquivo de lint aqui, um script de lint, porque se tiver alguma falha eu consigo identificar através do terminal se eu fiz alguma configuração errada aqui de um desses dois caras. Aqui dentro do lint, eu vou passar o slint, eslint --fix, salvo, abro o meu terminal e agora eu vou rodar o comando yarlint. Vamos ver o que ele vai dar de erro. Beleza, agora a gente já consegue achar aqui qual que é o problema. Olha só, ele está falando para mim aqui que não conseguiu encontrar um módulo TypeScript. Por quê? No momento que eu fiz a instalação do slint, eu falei que estou utilizando o TypeScript. Então ele não conseguiu identificar esse pacote no meu projeto e automaticamente ele quebrou aqui. Para funcionar, basta eu dar um comando aqui para instalar yarn add -d TypeScript. Eu vou instalar ele como dependência de desenvolvimento. Ok, fiz a instalação do TypeScript. Eu vou reiniciar agora o meu VS Code novamente e vou ver se ele já passa a identificar os erros aqui para mim. Ah lá, já passou a identificar. Eu não preciso reiniciar, tá? Não necessariamente. Eu posso vir aqui, por exemplo, ó, deixa eu comentar isso aqui novamente. Não preciso ficar dando restart no meu VS Code, não. Se eu vier aqui, uma vez que eu tenho o plugin do SLint instalado, eu tenho essa opção aqui, ó, Restart SLint Server. Se eu clicar, vocês vão ver que ele para de mostrar os erros e volta a exibir novamente. Como eu deixei isso aqui comentado, ele não está interferindo. Ó. No momento que eu salvo o arquivo, ele não está fazendo nenhuma alteração no código para mim. Mas se eu descomento isso aqui, que está dizendo o seguinte, olha, eu não quero que o format on save do próprio VS Code funcione, eu estou desativando e estou habilitando para que ele faça um fix utilizando o ESLint em tudo que tiver explícito, ou seja, o que tiver marcado para mim aqui como erro, ele vai tentar corrigir e vai automaticamente fazer essa alteração no código. No momento que eu salvar aqui, ele ainda não está funcionando, eu não salvei aqui o meu settings, ó, ele não está salvo, salvei, agora eu vou voltar aqui e vou salvar. Vocês reparem que automaticamente o que ele fez aqui, ele separou as importações para mim, ó, os tipos de importação. Então, isso aqui está vindo de dentro do meu Node Modules. Esse aqui está vindo de dentro dos meus pacotes aqui, dentro do diretório source. Então, ele separou. E também ele ordenou. Então, vocês podem ver que o app aqui está acima do server. Na hora que eu salvei, o app veio para baixo. Outra coisa que ele fez também foi adicionar uma linha extra aqui depois da última linha e inserir uma vírgula aqui no último parâmetro do meu objeto. Então, eu vou salvar. Ele já automaticamente fez essas correções para mim. E ele já está falando aqui que o console log não é esperado, né? Como regra aqui no
no meu pacote aqui de regras, eu falei que eu não quero console, a não ser que seja warning, erro ou info. Tanto é que se eu mudar aqui para info, ele automaticamente para de dar esse erro e eu consigo seguir com o código sem qualquer problema. Se eu vier aqui agora no meu terminal e der um yarn lint, eu vou ter duas coisas acontecendo. Primeiro que ele já vai fazer a correção do meu app, ó, vou dar um Ctrl Z aqui, eu não consigo porque ele estava fechado, mas se eu vier aqui no meu rastreamento do meu Git e clicar no app, ó, vocês vão ver que eu tinha ponto e vírgula aqui no final, tinha aspas duplas e aqui eu estava sem espaçamento entre as chaves. Ele inseriu tudo isso para mim, inseriu uma nova linha aqui embaixo, mas ele está mostrando um warning aqui, falando que, como eu fiz uma instalação do TypeScript numa versão mais recente, ele está dizendo aqui que eu não estou usando uma versão oficialmente suportada pelo TypeScript ESLint. Isso aqui é só um warning, não preciso preocupar com ele. Somente se eu precisar de mandar alguma questão lá de erro e tal, ele está falando aqui que eu não posso submeter nenhum bug, né, um reporte de bug para dentro da biblioteca se eu não estiver utilizando uma versão suportada, que é entre a 4.7 e a 5.6, eu estou na 5.62. Então, só ignorar, não tem problema. A gente não vai ficar rodando esse comando yarn lint toda hora, porque como a gente já configurou aqui no VS Code para o momento que eu salvar ele automaticamente já gerar aqui as formatações do lint, ele não vai ficar, eu não vou precisar de ficar rodando o lint toda hora. Então, deixa eu comitar aqui. Então, ESLint adicionado, salvo. Estamos prontos para começar a escrita dos nossos testes agora. Bom, para isso eu vou gerar um novo diretório aqui, testes, e dentro desses testes eu vou criar um arquivo chamado rono.test.ts. E aí eu vou precisar de fazer a instalação de alguns pacotes aqui, na verdade só mais um, que é o pacote de tipagem do ban, e também gerar um arquivo TypeScript aqui dentro para que o ban consiga identificar que eu estou utilizando o TypeScript e o projeto passe a funcionar. Apesar de eu ter feito a instalação do pacote, eu não tenho o tsconfig aqui dentro do meu diretório ainda. Eu deixei aqui, dentro dos meus snippets, ó, o código do tsconfig. Então eu vou simplesmente copiar isso aqui. Vou criar um novo arquivo com esse nome. E vou copiar esse cara aqui, colar aqui. O que está sendo passado aqui de instrução, tá? Ou seja, eu quero que no momento que eu esteja fazendo a compilação, esse strict aqui é para ele checar as tipagens. Então, por exemplo, se eu tiver uma tipagem number, ele só aceita um número naquela variável. Se eu não tiver com strict aqui, eu posso passar valores diferentes daquilo que eu defini como padrão. Esse skip libcheck aqui é para ele não checar tudo que está dentro do diretório node modules, ele vai ignorar os d.ts, até fala aqui, ó, skip typechecking.d.ts files. Esse types aqui é o que eu vou precisar utilizar para poder, no momento que eu executar os meus testes, ele saber que eu estou rodando com ban. E esse paths aqui é para evitar que eu faça aquele ponto barra para poder encontrar os arquivos dentro de diretórios. Então toda vez que eu colocar @barra, ele vai identificar que eu estou olhando para dentro do meu diretório src. E se eu passar cifrão barra, ele vai olhar aqui para o meu diretório raiz. Para esse projeto aqui eu não vou ter esse caso, tá? Eu não vou utilizar isso aqui, mas futuramente eu quero gravar mais vídeos sobre essa questão dessa configuração e eu vou ter a parte do Drizzle, que é um ORM de banco de dados, e no Drizzle eu vou passar esse comando para poder ler os arquivos que estão dentro aqui do meu diretório raiz do projeto. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é corrigir esse erro que está dando. Se eu parar o mouse aqui em cima, lembra que eu falei com vocês do plugin, esse aqui, ó, deixa eu voltar aqui e pegar o nome dele, esse Prilia TypeScript Error. Deixa eu desativar ele aqui, Prilia TypeScript Error, cadê ele? Não, deixa eu pegar dos meus instalados aqui, deixa eu ordenar ele por... Deixa eu ver. Aqui está mostrando os instalados. Eu vou desativar o meu Prilia aqui. Cadê você? Aqui, ele cara aqui. Eu vou desativar para vocês verem o que vai acontecer com os erros, como é que fica difícil de fazer a leitura. Dá uma olhada.
Ele coloca um texto para mim aqui. Esse aqui tá até fácil, né? Falando que não está conseguindo encontrar o ban, mas tem alguns erros, por exemplo, de tipagem que fica impossíveis de ler. Fica muito grande as informações aqui desses erros e de uma forma que não é fácil de fazer a leitura. Então esse plugin aqui, ele me ajuda nessa parte. Então agora que eu ativei ele, ó, deixa eu reiniciar aqui. Deixa eu dar um restart na janela toda. Aqui. Vocês vão ver que o erro que ele vai mostrar para mim, ele vai vir mais formatado. Quer ver? Vai, meu filho, mostra o erro. Só porque agora tem que ter o erro, ele não está mostrando. Mas vocês vão ver, daqui a pouco, na hora que eu entrar aqui dentro... Aqui, ó, agora ele está mostrando de novo. Ó. Repara que agora ele está mostrando, ó, erro, não consegui encontrar o ban, e aí ele vem com um formato mais legível, né, mais humano, para a gente fazer essas leituras. Então a primeira coisa que eu preciso é instalar a tipagem do ban aqui. Então vou rodar aqui no meu terminal, yarn-d @types/ban. Tudo que é tipagem, né, que vem por padrão, tem esse @types no começo. Vocês reparam que ele já não está dando mais nenhum erro, e eu já tenho esse pacote instalado aqui dentro das minhas bibliotecas agora. Vamos lá para os testes. O que eu quero fazer aqui? No meu app, eu não tenho nenhuma rota ainda. Eu vou construir primeiro o teste, para depois construir a rota para a gente fazer de forma bem orientada a teste. Deixa eu só checar se está gravando aqui. Está gravando, beleza. Então vamos lá. Nos testes aqui, então, eu vou colocar um describe. Vou colocar HTTP aqui apenas para descrição dos testes. Vou abrir aqui uma arrow function e eu quero testar o meu get. Vocês podem reparar, para quem já trabalhou com o Jest, que a escrita é exatamente igual a do Jest, tá? Não muda nada do Jest e do Vitest. O Vitest também ele me obriga, se eu não me engano, eu preciso importar, então, do Vitest. No Jest eu não preciso fazer isso. Aqui no ban eu sou obrigado a importar. Então eu vou importar o describe from ban test. Ao fazer isso ele já parou de reclamar aqui. E a mesma coisa para o teste. Então para a gente checar se isso aqui está funcionando, eu vou colocar um expect aqui. 1 mais 1. 1 mais 1. To be 2. Reparem que no momento que eu salvo, ele já está formatando para mim por causa dessa configuração adicional que eu coloquei aqui do meu VS Code. E a mesma coisa serve aqui para o expect. Eu preciso passar ele aqui também para ele poder ser reconhecido. Uma coisa interessante que, repara aqui, ó, eu passei o expect no final, na hora que eu salvei, ele ordenou para mim em ordem alfabética. Isso vem dessa configuração aqui que está no meu ESLint, do meu plugin import aqui, ó, isso aqui. Ele quem está lendo, olha, tem que estar ordenado em ordem alfabética e tem que também estar ordenado pelo tipo de dado que eu vou utilizar. Tem uma configuração extra aqui que eu não falei, que é essa aqui, ó. Essa aqui eu vou mostrar daqui a pouco. Ela serve para, se eu estiver importando apenas tipagem, ele não importa nesse formato aqui. Ele importa import type e me passa a tipagem. Vou mostrar para vocês daqui a pouco, para ficar claro, vai ficar fácil de entender. Beleza, se eu executar esse comando aqui agora, o que será que vai acontecer? Eu tenho uma falha aqui falando que ele não conseguiu identificar alguma coisa. Qual que é o erro que deu? O Jest, que é esse plugin que eu estou utilizando, se eu parar aqui o mouse, deixa eu ver se ele me fala. Não, ele não fala. Mas esse plugin eu listei aqui dentro do meu README, é esse Jest Runner aqui. Esse plugin ele é utilizado para poder executar o Jest, mas ele não conseguiu achar o Jest aqui dentro da minha biblioteca, porque eu não estou usando o Jest, mas eu também consigo utilizar para poder rodar o ban. Para isso, eu vou copiar essa parte aqui, ó, de dentro dos meus snippets, aqui para dentro. O que eu estou falando para ele? Olha, Jest, eu quero que no momento que eu clicar no botão de executar lá, você utiliza o ban, ao invés de utilizar o Jest. Se eu voltar aqui agora e executar, vocês vão ver que ele já passou funcionando certinho. Então eu já tenho um teste funcionando, já tenho a configuração do Jest Runner aqui. Vamos fazer mais um commit. Testes started, só para a gente ir deixando bem claro aqui cada ponto da explicação. E agora eu vou fazer, de fato, a requisição HTTP com vocês. Para isso, vamos seguir aqui bacana, direitinho, usando a própria documentação
do Rono. Eu não deixei aqui, mas eu vou colocar no final dessa aula, eu vou atualizar esse arquivo para a gente ter essa documentação aqui. Aqui dentro do Rono, eu vou escrever teste aqui. Então, teste em Rono. Vocês vão ver que é muito simples fazer a configuração do teste. Ó. Eu tenho aqui uma rota get no barra post, eu tenho um C aqui que é o meu context, e eu estou retornando um texto aqui, many posts. Aqui também eu tenho uma configuração de uma rota post, para barra posts, eu estou retornando um JSON dessa vez com uma mensagem, um status code e um header aqui customizado. Para poder fazer a escrita do teste, ó, reparem só, só basta eu passar o app.request, esse app aqui é o mesmo que eu estou configurado aqui, esse app, então ele vai importar esse app dentro do meu arquivo de testes, vou fazer uma requisição, aqui nesse caso ele está fazendo o get, porque eu não passei qualquer método, e eu tenho acesso ao status code, e eu consigo pegar o texto aqui, com esse await. A mesma coisa serve para o post, eu vou fazer uma requisição para o barra posts, vou informar qual que é o método, consigo pegar o status code, consigo pegar os headers e consigo pegar também qual é a resposta. Então vamos começar primeiro com esse aqui. Já vou voltar aqui para o meu app e eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou deixar ele na barra e vou colocar aqui um Hello World, só para a gente ter esse primeiro teste funcionando. Volto aqui no Rono e o que eu preciso fazer? Volto na documentação para a gente ver como eles estão fazendo. Eu vou copiar isso aqui tudo, vou colar aqui e aí a gente vê aqui como vai funcionar. Primeira coisa que eu preciso passar é, como eu estou trabalhando com um await aqui, a minha função precisa ser assíncrona. Então passei o async aqui, ele já parou de reclamar do await. A próxima mudança é o app aqui que eu preciso importar. Então, salvei. Reparem que ele está importando de @app, ao invés de ../src, para sair do diretório e depois a entrada do src, ele já está importando direto @app, e essa configuração foi feita aqui, nos meus paths do TypeScript. E aí, o que eu quero que aconteça? Então, eu vou passar um barra, eu espero que, ao executar esse request na barra, eu vou tirar esse hasText daqui e vou colocar um const output, só para ficar mais fácil de fazer a leitura. E eu espero que o output seja Hello World. Vamos executar e vamos ver se tem resultado. E está aí o primeiro teste escrito funcionando. Se eu venho aqui, por exemplo, e mudo no meu app, coloco uma exclamação e salvo, se eu voltar aqui e executar novamente, ele já vai falar que tem um erro, porque aqui a expectativa era esse texto e eu recebi esse texto com um caractere a mais aqui marcado em vermelho, dizendo que esse não é o que eu estava esperando como resposta. Vou marcar aqui com uma exclamação. Beleza, já está funcionando novamente. Agora vamos fazer o teste com o post. Vou copiar esse teste aqui. Vamos colar. Vou tirar isso aqui, eu vou fazer requisição apenas na barra. E aí o que eu quero? Eu quero que, ao executar o método post, o status code seja 201, eu não vou querer esse header aqui, e eu quero uma mensagem created. Vou fazer a mesma mudança que eu fiz aqui, ó, tirar o output, passar ele para cá, opa, não é tirar, copiar ele daqui, colar ele aqui, e ao invés de res.test, vai ser res.json agora, porque eu vou retornar lá da minha rota um JSON. Vou copiar esse output aqui. Então, ele está mostrando aqui, ó, que ele espera que esse output seja igual a um objeto que tenha dentro uma propriedade message com uma mensagem created. Se eu executar esse teste, ele vai falhar, porque primeiro ele recebeu aqui como status code o 404, ele não conseguiu identificar essa roda, porque eu não criei ela ainda, e ele já para aqui, né? Ele já nem consegue descer para o restante, porque ele já falhou no primeiro teste de cara. Eu vou até descer esse expect aqui, porque eu quero que ele tente identificar esse JSON, e aí ele vai falhar até aqui, ó. Reparem que ele nem conseguiu fazer a leitura do JSON, porque o JSON não foi passado, ó. Failed to pass o JSON aqui. Ele não conseguiu fazer o passe, porque lá na minha rota sequer
está sendo passado qualquer coisa de JSON. Na verdade, essa rota nem existe. Então, eu vou voltar no meu app, vou copiar isso aqui, vou falar que ela é do tipo post, e o que eu vou retornar? O que eu estou esperando aqui do meu teste? Eu espero que seja uma mensagem com created. Então, se eu voltar aqui no meu app e passar c.json esse objeto, salvar, voltar no meu teste e executar, agora ele conseguiu fazer a leitura do JSON, mas ele não conseguiu fazer a resposta aqui, o status 201. Por quê? Além de passar uma mensagem aqui, além de passar esse objeto, como segundo parâmetro dessa função, se eu parar o mouse aqui em cima, eita, aqui, eu tenho que eu consigo passar o status code bem aqui, ó. Aqui eu tenho message, logo aqui, ó, status code. Esse é um parâmetro não obrigatório, tá? Ele está aqui. Se eu não passar nada, ele por padrão, caso a execução seja feita com sucesso, ele vai passar para mim o status 200. Então aqui, por padrão, eu quero que ele entregue para mim o 201. Se eu voltar num teste aqui e executar novamente, tá aí, a gente já tem 2 testes executando e passando. Se eu rodar aqui em cima do describe, vocês podem ver que eu já consigo passar pelos 2 testes ao mesmo tempo. Beleza, tem o teste do get, tem o teste do post, agora eu vou fazer o teste do put. Então aqui eu vou ter um put. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou fazer mais uma alteração aqui nesse retorno. Eu quero que aqui eu tenha um método que eu estou utilizando que vai ser get. E eu não vou passar nenhuma mensagem. Se eu fizer qualquer alteração aqui, automaticamente o que vai acontecer é que na hora que eu executar os meus testes, eu vou quebrar, porque a mensagem aqui não está funcionando mais. Uma outra forma de eu deixar esses testes rodando, sem precisar de ficar indo e voltando e clicando toda hora, como eu estou utilizando o ban, eu posso usar o comando ban teste --watch. O que ele vai fazer? Agora ele está rodando os testes em modo watch. Então toda alteração que eu fizer no código, ele automaticamente recarrega o teste e tenta identificar qual que é a falha que está acontecendo. Eu consigo, inclusive, passar qual é o teste que eu quero usar, né? Se eu quero usar só o no get ou só no post, passando a flag T. Então aqui, ó, se eu passar "-t" e entre aspas get, reparem que agora ele está rodando esse teste aqui no formato de watch. Então se eu salvar, ele recarrega, toda vez que eu salvo, ele recarrega, mas eu quero testar o meu post aqui. Então eu vou parar, passo o post, e aí agora ele está falhando porque ele estava esperando mensagem created e veio para ele método get. Então eu vou alterar aqui nos meus testes, o que eu quero? Eu quero método get, que está errado, né? Na verdade deveria ser post. Vou salvar aqui, voltar lá no meu app e alterar esse aqui para post. Então a partir de agora já está funcionando os 2 testes. Eu vou parar de rodar esse aqui com essa flag "-t", porque eu quero identificar o arquivo todo, né? Eu quero que ele, toda vez que eu alterar aqui, se eu fizer alguma coisa que quebre, ele vai automaticamente identificar para mim qual que é a falha que eu acabei provocando aqui no meu arquivo. Então, agora eu quero fazer um teste no put, né? O certo era, inclusive, eu nem ter feito isso aqui, era eu ter vindo primeiro aqui nos meus testes e criado aqui. Então, eu vou fazer aqui um put, o método vai ser put, e a mensagem vai ser put, e aí aqui vai ser 200. Então, ó, vocês já reparem que ele está reclamando, falando que ele chegou aqui e recebeu um 200, mas lá na minha cópia está 201. Então, eu vou tirar isso daqui, salvei. Agora ele está reclamando, falando que estava esperando o método put e recebeu uma mensagem created. Então, eu vou copiar daqui, passar para cá. Salvei e agora eu tenho os 3 testes funcionando. E por último, eu vou ter o meu delete. Então, eu vou copiar esse cara aqui. Eu vou até copiar o de baixo do put aqui. Vou colocar aqui como delete. O método aqui vai ser delete. E eu espero que a resposta seja um delete para mim. Então, a primeira coisa aqui, eu não vou ter JSON, né? No delete, normalmente a gente não retorna nada. E aí aqui eu vou fazer o seguinte, como eu não vou ter esse retorno, a única coisa que eu vou testar
vai ser o status code. Normalmente, quando a gente faz um delete no banco de dados ou utilizando a API, o que a gente espera é que o status code, quando não tem nenhum retorno na requisição, é o 204, que é o no content aí, como status code. Então, se eu venho aqui agora e olho para o meu teste, ele está falando que ele esperava receber 204 e recebeu 404, que é o não encontrado, né? Como eu não gerei a rota de delete, automaticamente eu tenho essa falha aqui para ser corrigida. E uma vez que eu salvo, reparem só, eu tenho agora que ele não está dando mais o 404, ou seja, eu tenho essa rota, mas em contrapartida eu continuo com o problema aqui no meu status code. Como o delete eu não vou ter nenhum retorno, né, eu não vou retornar nenhuma mensagem, nenhum formato para minha requisição, o que eu vou fazer é tirar esse cara daqui, passar um body com valor nulo e depois o status 204. Então, ó, agora eu já tenho as 4 rotas funcionando, os 4 testes funcionando aqui e tudo bonitinho, de forma bem limpa, aí, bem tranquila, rodando com SNIT, rodando com Priria, sem qualquer dor de cabeça. Para avançar um pouquinho, só para a gente ter uma documentação legal aqui para esse arquivo, né, caso vocês queiram utilizar esse Rono com os testes, o que eu vou fazer? Eu vou gerar também uns consoles aqui, apenas para vocês identificarem como que vocês peguem, por exemplo, como é que eu faço para poder pegar o parâmetro, como é que eu faço para poder pegar os query params, né, os route params de dentro da minha rota e também o meu body, né, como é que eu faço, por exemplo, se eu passar aqui um body dentro da minha requisição, como é que eu faço para identificar e coletar essa informação dentro da minha rota aqui. Então, para isso, o que eu vou fazer? Deixa eu voltar aqui no teste que eu tenho, no meu arquivo de modelo aqui, só para a gente começar a fazer essa escrita. Então, por exemplo, se eu venho aqui no meu teste do post, eu posso passar para ele o seguinte: além de passar um método aqui, eu posso passar um body também. Você pode ver aqui que na hora que eu escrevi o body, ele fala que é uma propriedade não obrigatória porque tem essa interrogação. E por padrão, eu preciso passar esse body no formato JSON. Então, JSON.stringify, ele vai pegar o que está dentro desse bloco aqui e vai passar para string, né, para ser identificado do lado da minha rota. E eu vou colocar aqui um name, John, que é o padrão que a gente normalmente usa, e um e-mail aqui, john@mail.com. Salvei. Se eu mandar agora, deixa eu parar aqui, o teste já estava rodando. Então repara aqui que eu salvei, o teste continua funcionando, isso aqui não alterou nada, mas se eu venho aqui no meu app agora, lá no meu post, eu consigo vir aqui e identificar, consigo coletar essa informação que está vindo de dentro do meu body da seguinte forma. Vou colocar um const data aqui e vou fazer o seguinte: await c.rec da requisição que está sendo feita, .json. Isso aqui, ele é uma função assíncrona, então se eu passo o mouse aqui e paro, ele me mostra aqui, um exemplo. Eu preciso passar o async para poder pegar o await aqui do retorno. Então, eu vou passar aqui o async aqui para dentro. E agora eu tenho o await. Se eu consolar esse cara aqui, .info, porque o log... vou colocar o console.log aqui. E vocês vão entender por que eu travei, né, aquele log lá no SNIT. Justamente para isso. Por exemplo, eu quero consolar alguma coisa, mas eu não quero deixar esse código aqui. Eu não quero esquecer, por alguma razão, esse código dentro do meu código. Né? No momento que eu vou commitar, eu não quero que isso aqui fique aqui. Então, vocês reparem que ele vai ficar identificando, esse log aí não deveria estar aí porque você bloqueou lá nas suas regras do SNIT. E aí aqui, se vocês repararem agora, eu consigo pegar o que eu passei como requisição aqui dentro do meu request, ele foi identificado lá na minha rota. Então, com isso, eu consigo fazer o que eu quiser. Por exemplo, eu posso passar o data aqui. Se eu salvar, ele vai quebrar, né, o meu teste, porque agora ele esperava apenas o método e está vindo 4 linhas a mais. Esse mais 4 aqui são as linhas que estão chegando a mais. Está chegando um data aqui, que é exatamente o que eu estou passando como corpo da minha requisição aqui para dentro. Então, só para a gente ter isso aqui como opção, né, eu vou vir aqui no meu teste e também vou pegar essa resposta daqui. Então, aqui está o JSON status. Eu espero que
output. Eu posso pegar diretamente o data.email ou to be ou to equal, não tem problema, né? Os dois servem para o mesmo caso. Eu vou copiar isso aqui, colar aqui, salvar. Vem aqui embaixo, ó. Ele continua reclamando porque... Deixa eu ver qual que é o problema que está aqui. Deixa eu ver isso aqui. Não deveria estar output.data, então. Não, tá certo. Por que que ele está reclamando? Vamos ver o que está chegando nesse output aqui. Console log output. Então, ó, eu venho aqui. O que que eu tenho? Eu tenho... Deixa eu tirar esse log aqui de dentro do data, que fica mais fácil identificar só um console. Então, ó, eu tenho um método post, eu tenho data, e-mail, john@mail e password. Por alguma razão, ele não conseguiu identificar. Deixa eu ver aqui. Data, e-mail. Vamos passar um name aqui. Passar o John Doe para cá. Salvei. Ele continua reclamando. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar esse data daqui. Vou fazer uma mudança aqui. Ó. Eu vou fazer uma alteração, que é até bom que vocês verem uma outra forma de testar quando vocês têm objeto dentro assim de uma requisição ou de um retorno qualquer. Então eu espero que o output to equal expect object containing, ou seja, eu espero que tenha nesse output aqui um objeto contendo um data. E aí esse data, ele tem o quê? Ele vai ter um name, que é exatamente isso aqui que eu estou passando. Deixa eu copiar e colar aqui. Salvar. Deixa ele rodar para ver se vai passar. E continua falhando. Por quê? Aqui, ó. Porque o animal aqui tá claro aqui, ó. Eu não estou lendo o erro, por isso que está dando problema. Tá dizendo, ó. Esperava no output que fosse igual um método post. Mas agora, além do método, eu tenho aqui, ó. Isso aqui, ó. Eu posso tirar daqui. Posso tirar essa chave daqui. Salvar. E aí o teste vai passar. Por quê? Agora tem um objeto composto, né? Ele está vindo com o método e também tem data. Aquele teste anterior que eu estava fazendo provavelmente agora vai passar. Quer ver? Se eu vier aqui, expect output.data.name to equal, que era o primeiro teste que eu tinha feito ali, não tinha funcionado. Ó, salvei. Vocês podem ver que continua passando direitinho. Vou tirar o console log daqui, porque ele está reclamando ali que não deveria ter. Então, tá aqui as duas formas de vocês testarem, né? Eu posso pegar direto a propriedade ou eu posso fazer esse expect aqui para poder puxar quando eu tenho mais de um dado dentro de um objeto. Eu espero que um objeto contenha pelo menos esse formato aqui. Tá? Eu posso passar assim, eu posso passar direto o objeto. Além disso, o que que eu quero mostrar para vocês aqui? Vamos aqui no put, eu vou dar um console.info. Eu vou deixar esses consoles aqui somente para facilitar para quem queira depois consultar, né, esse arquivo para... como é que eu faço para, por exemplo, pegar o query params ou params da própria rota? Por exemplo, aqui no put eu vou passar um ID e eu quero que no momento que eu passe esse ID eu consiga identificar aqui. Só de mudar, ele automaticamente vai quebrar o teste. Deixa eu tirar esse console aqui por enquanto. Por quê? Ele não vai conseguir identificar essa rota mais, né? Porque na minha rota eu não estou passando o ID lá no meu put. Então, se eu venho aqui no meu teste e passo qualquer coisa aqui, ID, ele já passa a funcionar, porque agora eu tenho um ID aqui. Vou colocar esse fake ID. E eu quero pegar esse fake ID lá dentro da minha rota. Como que eu faço para poder pegar essa informação aqui? Vamos voltar aqui para o meu put. Vou pegar aqui um const param. Vai ser c.rec.param. Se eu parar o mouse em cima,
essa aqui não é uma função que ele tem, que ele é assíncrona, então eu consigo pegar um parâmetro específico passando dessa forma, ou todos os parâmetros, se eu passar sem identificar qual que eu quero. Se eu venho aqui agora dou um console login param, vocês vão ver que eu tenho aqui o ID que eu passei lá como fake ID. Além disso, o que eu posso fazer? Posso passar também query params. Posso colocar, por exemplo, name igual a name igual a John. Salvei. Se eu venho aqui para poder pegar os params, os query params, né? Eu coloco aqui const query igual a c.rec.query. Eu vou mostrar para você o queries ali também, porque tem duas opções. Então tem o params e tem os queries aqui. Deixa eu até fazer isso aqui, ó. Passar dentro de um objeto, que aí ele fica identificado, ó, param id, query name. E eu também posso passar queries. Esse aqui é interessante, queries c.rec.queries. Qual que é a diferença dele para o queries? O query para o queries, né? Se eu olhar aqui, ó, repara que aqui agora eu tenho o param, o id, o query que eu passei lá como name, que está aqui, ó, name John, e ele continua identificando somente o John como queries. Mas se eu colocar, por exemplo, i tag igual a, por exemplo, admin e tag igual a super user, vamos supor. Eu passei ele como admin e como super usuário aqui. Repare que eu tenho duas tags, ó. O mesmo tag está aparecendo aqui e aqui. Vou salvar. O que eu tenho aqui agora? Eu tenho o meu ID, que é esse fake ID. Eu tenho o meu, na minha query, eu tenho o name John, e ele só está identificando a primeira tag que eu passei aqui, ó, no query, somente uma query. Agora, no queries, repara que eu tenho o name John aqui, e nas tags eu lhe consegui identificar as duas tags. Ó. Então, quando eu passar mais de um parâmetro aqui na minha query, dessa forma na URL, com as queries assim nesse formato, no c.queries, eu consigo pegar todas elas de uma vez só em um array de dados. Vou colocar aqui isso, console.info. E por último, mas não menos importante, vamos pegar aqui o body da requisição. Né? Então, vou copiar esse body daqui, vou colar aqui, e aí eu vou passar aqui esse cara como body. Lembrando que como o JSON aqui é uma função assíncrona, eu preciso passar um async aqui para a minha requisição como um todo. Então, vou passar params, queries, queries e body aqui. Então, se eu olhar aqui embaixo agora, o que eu tenho? Eu tenho no meu post, não, do meu put aqui, ó, esse log aqui é do meu put, né, ele mostra em cima da requisição. Eu tenho o param, eu tenho query, eu tenho queries e eu tenho um body que está sendo passado. Além disso, e para finalizar essa aula finalmente, eu posso passar também aqui dentro do meu app um log. O próprio Rono, ele tem uma forma de passar logs para mim. O log, por exemplo, qual foi a requisição que eu fiz, qual foi a resposta que eu tive, qual foi os parâmetros que eu passei, e ele mostra a requisição e a resposta de uma forma bem simplificada. Para isso, vou portar aqui o log from Rono/logger. E se eu vim aqui e passo um app.use, log é uma função. Reparem agora que no momento que eu vou só comentar aqui para facilitar a leitura de vocês, ó, vou salvar. Repara que ele mostra para mim. Ele fez um get e o get retornou 200. Fez um post, o post retornou 200. Fez um put nesse ID aqui, o put retornou 200. Fez uma requisição delete, o delete retornou um status quo de 204. Então, eu vou descomentar. Está aqui para vocês toda essa parte de configuração aí, utilizando o ban como teste, utilizando o ESLint e o Priria para poder fazer as formatações. E é isso, pessoal.
Deixa eu voltar a mostrar minha cara aqui. Videozinho longo de 55 minutos, mas eu acho que é interessante passar por todos esses pontos, porque primeiro que eu não vi ninguém fazendo esses testes dessa forma aqui até então, né? Eu não vi, não procurei no YouTube tudo também, porque tem vídeo pra caramba no YouTube. E o legal é que vocês agora podem, daqui para frente, conseguir construir a API de vocês, né? Poderia, por exemplo, tirar essa parte aqui para um controle, o controle fazer as configurações, e possivelmente eu vou fazer mais vídeos sobre isso. Eu quero fazer, por exemplo, a parte ali de uma API cadastrando um usuário num banco de dados fake, por exemplo, em memória. Depois eu vou fazer essa mesma API fazendo a configuração com Drizzle para poder instalar o Postgres num banco de dados local usando o Docker, e depois a gente vai pegar todo esse projeto e subir para a AWS, talvez usando Terraform ou algo do tipo, para poder fazer esse canal aqui crescer. Né? O primeiro vídeo é um vídeo longo, e eu espero que as respostas aí com relação a como configurar o SLint Uprilia e também um projeto do zero tenha ficado claro. Caso vocês tenham alguma dúvida, caso tenham alguma dificuldade, já sabem, comentário, deixa aí nos comentários. Muito obrigado, eu não vou fazer corte nesse vídeo, vou deixar ele do jeito que tá. Vamos ver qual vai ser a experiência de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Ficou faltando o Bruno, né? Então bora falar com o Bruno então. Vamos começar falando de Bruno. Bruno é o seguinte, o Bruno, ele é um programa parecido com o Insomnia, parecido com o Postman. Deixa eu virar aqui para a tela para facilitar com vocês. Já deixei aqui para vocês a documentação aberta. É bem tranquilo de utilizar. Deixa eu entrar direto aqui. Use Bruno. Esse aqui é ele. A carinha dele é muito parecida com o que o Insomnia era há muito tempo atrás. Apesar de que ainda parece com o Insomnia, mas ele é mais simples e ele tem uma linguagem própria que é muito simples. Tem como vocês utilizarem através do aplicativo para desktop, através de CLI ou através da extensão do VS Code. Mas a gente vai utilizar o programa dele, né, o próprio aplicativo aqui, e eventualmente mais à frente eu vou fazer um vídeo ali, por exemplo, na parte de autenticação. A gente pode criar um script que ele pega o seu token JWT, verifica se ele está válido, se ele não está, ele já faz automaticamente uma requisição para revalidar esse token, e aí ele funciona muito parecido com o que o front-end faria ali na parte de request para revalidar um token JWT. Então, chega de falação, vamos abrir ele aqui, não tem muito segredo. A primeira vez que vocês abrem ele, ele vem com essa carinha aqui, totalmente vazio. Deixa eu só minimizar aqui o VS Code, o navegador, para a gente ficar com o código na frente, para vocês enxergando o que vai acontecer à medida que eu for criando aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma coleção. Deixa eu reduzir um pouquinho aqui. Criar uma coleção. Qual local que eu quero criar? Aqui dentro do meu a API SLint, que é esse projeto que a gente acabou de fazer. Vou dar um open aqui e eu quero que ele chame Bruno. Só que eu não quero que ele gere um diretório com o mesmo nome do arquivo. Eu quero que ele gere um diretório .bruno. E aqui está o nome. Salvei. E vocês vão ver que aqui ele já gerou para mim automaticamente aqui o arquivo Bruno aqui. Repara que aqui dentro é como se fosse um JSON, que na verdade é. Esse aqui é um JSON. Mas os próximos arquivos que eu for gerar, ele vai gerar com nomes.bru, que é a extensão dele. Se eu venho aqui, por exemplo, e altero para HTTP request, HTTP e salvo, repara que aqui ele já vai fazer automaticamente a leitura e trazer para mim os dados desse arquivo, né? O arquivo inicial aqui, ele não tem muito segredo. Mas se eu venho aqui e gero uma nova requisição, por exemplo, eu quero fazer uma requisição GET para HTTP localhost na porta 3000. Isso aqui vai ser um GET. Criar, salvo. Repara que agora ele gerou um novo arquivo para mim com a extensão .bru. Para esse arquivo ser visível para vocês ficarem assim coloridinho, né, com a identificação do que cada um dos comandos está fazendo, vocês precisam ter instalado aqui a extensão Bruno do VS Code. Eu também deixei isso aqui na documentação, então se vocês olharem aqui, eu tenho esse cara aqui, Bruno, então Bruno API Client, e também aqui, se vocês tiverem executado diretamente desse snippet, ele já está fazendo a instalação dele aqui, nessa terceira linha. Então,
padrãozinho, né? Não tem muito segredo para quem já está acostumado com o Insomnia. Basta você passar o Insomnia ou o Postman, né? Você passa aqui qual que é a rota, qual que é o método HTTP que você vai fazer, né? Se é get, post, put ou delete ou pet, tem uns outros aqui. Manda um enviar, e aqui eu vou tomar um erro porque eu estou com o meu servidor parado. Então deixa eu abrir o VS Code aqui novamente. Então em yarn dev, já está rodando na porta 3000. Executei e está aqui o meu Hello World aqui, que é o que está sendo passado lá da minha rota no get. Para eu fazer o post aqui, eu posso duplicar, né? Eu vou clonar essa rota, vou criar um post. Vim aqui, coloco o post, salvo, envio. Ele vai dar um problema, vai falhar, porque aqui no meu app eu estou fazendo um JSON, um parse do JSON já na primeira linha. Então, se eu não passar um JSON, ele quebra. Tá? Isso é possível de tratar, mas como o intuito do vídeo aqui não é entrar tão a fundo nessa parte de configurações, com regras e tudo, eu simplesmente vou vir aqui no body e dizer que eu tenho um JSON como retorno, um JSON vazio aqui. Se eu enviar agora, vocês reparam que ele está trazendo para mim exatamente esse retorno que eu passei aqui, ó. O método post, qual que é o data, né? Se eu vier aqui, inclusive, copiar esses caras daqui para cá, e eu preciso passar como aspas duplas aqui e aspas duplas aqui. No JSON é obrigatório o uso de aspas duplas, não tem aspas simples. Aqui também aspas duplas, salvei. Não pode ter essa vírgula aqui no final. Enviei, tá aqui, o método post, data, name John Doe, que é exatamente o que eu estou passando, o e-mail que eu estou passando aqui. Vamos clonar para poder fazer o put. Venho aqui no put. No meu body já está com as mesmas aquisições. Eu vou mudar aqui, vou colocar John Travolta. John Travolta. Se eu enviar, ele vai falhar, porque como put, obrigatoriamente eu preciso passar o ID do usuário, então user-id, qualquer, né, um falso aqui. Opa, fechei sem querer. Enviei, e aí ele tem para mim aqui o método, e aqui no meu console ele vai me passar o que eu passei, né, o parâmetro ID user-id, eu não tenho nenhuma query, nenhum queries, né, no formato de array, e o meu body eu passei o John Travolta lá. Tá? Aqui no meu retorno do método put, eu só estou passando apenas um método aqui. Vou ter que passar o data também. Não vou passar, senão os testes vão quebrar. E o vídeo já está longo demais. E por último, mas não menos importante, a gente tem o delete aqui. Então salvo, venho aqui, passo ele como delete. Ele também me pede qual que é... aqui ele não está pedindo, né? Ele não está pedindo qual que é o ID do usuário, certo é pedir. Então, se eu passar aqui, ele vai dar não encontrado. Já vou até corrigir isso de uma vez. Vou passar aqui esse camarada para cá. E aí, lá no meu teste, eu vou ter um problema, né? Se eu rodar o teste aqui de novo, ban teste, eu vou ter um problema de falha aqui no deletar, porque eu não estou passando lá na minha requisição um ID. Simplesmente venho aqui, altero isso para user ID, salvo, rodo o teste novamente, está todo mundo passando bonitinho. E aí agora, se eu venho aqui e mando, ele vai falhar porque o servidor não está rodando. Estou rodando o servidor, executei e está lá. 204, no content. Mesmo se eu passar algum body, ele não vai ser identificado porque eu não estou rastreando as informações que está chegando aqui do meu body. Simplesmente estou retornando o null e o status code 204. Além disso, o que ficou faltando também, né? A gente falou aqui que está utilizando o TypeScript e tudo, mas em tempo de produção é legal a gente usar um Node, até dá para usar o TypeScript. Por exemplo, eu sei como fazer a configuração para o PM2 rodar o ban, e o ban, ele por padrão identifica o TypeScript, então o PM2 ele vai executar o arquivo TS como se estivesse rodando um JS normal, mas por padrão de indústria aí a gente sempre trabalha com o Node diretamente, então também eu vou configurar com vocês aqui a parte de build desse projeto, que também ficou faltando aí no finalzinho da aula. Então vamos comitar isso aqui, Bruno HTTP adicionado, só para a gente
ir rastreando mais uma vez. E aí aqui eu vou gerar com vocês a parte de configurações do build, né? A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, vou parar aqui o projeto. Eu preciso de um pacote novo para poder fazer esse build. Eu posso usar o próprio TypeScript para poder gerar, tá? Eu usar um TSC, e aí ele, yarn TSC, ele vai gerar para mim, só que o TypeScript é um pouco lento para poder fazer essa configuração, e existem pacotes mais otimizados para isso. O que eu gosto de utilizar é o TSUp, então yarn add -d, TSUp. Esse camarada aqui, eu preciso de um outro pacote também, eu preciso do rim-ref, eu vou explicar por quê. Tá. Primeiro, o rim-ref, ele vai excluir um diretório e o build vai gerar um diretório novo com os arquivos atualizados. Então, toda vez que eu for gerar o build, ele primeiro vai deletar o diretório que estavam os arquivos antigos e depois ele insere os arquivos novos, tá? Isso é uma prática que eu gosto de fazer. Se vocês olharem até outros frameworks fazem a mesma coisa, eles primeiro deletam o diretório para depois fazer a inserção do que foi buildado para dentro do diretório gerado. Então, aqui eu vou colocar o comando build. Qual que é o comando que eu quero fazer primeiro? Então, eu vou primeiro gerar o diretório, depois eu uso o rim-ref para vocês verem aí o funcionamento dele na prática. Então, aqui eu vou vir no tsup src/server.ts. Deixa eu ver aqui, tá certo. Deixa eu só checar se tá gravando, tá gravando. Então, src/server.ts. E o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele pegue esse arquivo server que está aqui dentro e mande para um diretório altd.build. Vou salvar isso e agora só de rodar o comando yarn build, vocês vão ver que ele vai ler e gerar para mim esse diretório dist aqui com todas as configurações que eu quero aqui para dentro. Só que repara que, olha só, já tem um monte de erro de ESLint aqui, porque está falando que require styles não deveria estar sendo utilizado, tem ponto e vírgula para todo lado, aqui está usando aspas duplas, deveria ser aspas simples. Então, no build, eu não quero ficar rastreando o meu ESLint, eu quero que ele simplesmente ignore esse diretório. Então, aqui dentro do meu ESLint, da configuração, eu vou passar aqui, na verdade aqui eu passei dist. Mas por que ele não passou? Pera aí. Também, né? A lerdeza. Olha onde é que eu coloquei. Eu coloquei no dev, gente. Não é no dev, é no build. É aqui, ó. Então, vou salvar. Ele gera por padrão um diretório dist. Se eu não informar, ele gera um dist. Então, foi até bom ter acontecido, porque como eu já tinha passado essa configuração aqui no Ignores, ele não ia dar esse problema. Então, não teria como mostrar para vocês. Deixa eu dar o yarn build aqui novamente. Agora ele gerou para mim de fato o build. Se eu entro aqui, vocês podem ver que não tem nenhum erro agora de ESLint, porque ele simplesmente está ignorando esse diretório aqui de acordo com as minhas configurações. Então ele não passa por dentro dessa pasta. Além disso, o que eu posso passar aqui nessas configurações do build, tá? Se eu gerar novamente um build, ó, repara que ele simplesmente fica gerando, mas como eu disse para vocês, eu gosto de primeiro apagar o diretório para depois gerar uma nova versão, né, para evitar conflito, qualquer tipo de problema. Então eu vou usar o rim-ref aqui, que é o pacote que a gente instalou aqui embaixo, basta passar o nome do diretório, então .build, e depois, com dois is comerciais, eu quero que ele faça o quê? Um tsup do src server paranã. Ele vai primeiro deletar e depois executar o build. Então, se eu rodar o comando aqui de novo, repare que primeiro ele fez o rim-ref aqui. Se eu até vou deletar esse cara aqui para vocês verem, ó. Salvei. Repare que o diretório build está aqui. Vou rodar o comando, o build já não está mais lá. Ele simplesmente apaga. A única coisa que ele faz é apagar o diretório para mim. Então, se eu venho aqui agora, eu rodo de novo. Como o diretório já não existia, ele não conseguiu fazer nada, ele não apaga, e logo em seguida ele gera o build para mim. Além disso, o que eu posso passar aqui? Tá vendo que ele gerou para mim esses comentários, essas linhas em branco aqui, tal. Isso aqui vai deixando o arquivo maior, né? Eu quero que esse arquivo ele tenha o menor tamanho possível para ele ocupar o menor tamanho possível lá no meu servidor no momento de executar. Então, para isso, eu posso passar aqui dentro do meu comando de build uma nova flag chamada minify. Vamos rodar para vocês verem. Agora o meu server, ó, ele coloca todo o código
em uma única linha. Vocês podem ver que tem um 1 aqui e o 2 é uma linha em branco. Tudo que vocês viram ali antes, que estava separado, com comentário, com... O JavaScript não precisa disso para poder entender. Ele entende isso aqui como zeros em 1. Então, pouco importa se está numa linha, se está em várias linhas. Para o build, para mim, é importante que o arquivo tenha o menor tamanho possível. Então, aqui é o menor formato possível. E também reparem que aqui ele está jogando esses logs para mim. Então, se tiver vários arquivos para ele poder fazer o build, ele vai mostrar esse log aqui um monte de vezes. Então, eu posso também passar aqui mais uma flag silent, que aí ele não vai mostrar para mim esses builds aqui. Mas se tiver qualquer erro, ele mostra, tá? É apenas os comentários aqui que ele vai deixar de mostrar. Então, se eu der o build agora, tá aí. Ele simplesmente apagou, rodou o comando, até mais rápido, né? Porque aparenta ser mais rápido, mas na verdade foi ao mesmo tempo. O Done 0.53 e aqui 0.52. Ele já fez o build para mim. Vou apagar aqui, fazer novamente para vocês verem. Tá aí, já gerou. E aí, para finalizar a parte de build, eu vou ter um script de start aqui, que simplesmente vai rodar o Node, que agora eu consigo rodar nativamente, dentro do diretório .build barra server. Qual que é a extensão? JS. Se eu venho aqui agora do yarn node, yarn start, tá lá, rodando na porta 3000. E é interessante mostrar aqui, ó, por exemplo, se eu salvar, fazer qualquer alteração aqui, ele não está fazendo refresh. Ó. Agora eu estou executando do meu server diretamente. Então, se eu venho no meu Bruno aqui para poder testar, está funcionando direitinho. Tudo como antes, tudo certinho, funcionando como deveria. Se eu parar aqui a execução e tentar de novo, ele vai mostrar para mim aqui que a porta não está mais funcionando. E todos os logs que eu configurei, né, o get, o post, ela está exibindo tudo certinho como antes. Por último, eu não quero que esse build aqui ele suba no meu Git, então eu vou ignorar ele aqui no build. Salvei. E além disso, eu não quero que o meu ESLint também fique olhando para esse diretório do Bruno aqui. Ó. Tá? Por alguma razão pode ter algum arquivo aqui que ele comece a tentar identificar e pode travar. Eu vou passar aqui também nos meus ignores aqui o ponto Bruno para ele não olhar para esse cara. Então, se eu rodar agora o yarn-int, não vai ter nada para corrigir. Ele vai dar aquele warning lá da versão do TypeScript que eu estou utilizando, mas ele não fez nenhuma correção porque o código está sendo automaticamente formatado no momento que eu salvo, né? E também não olhou aqui para o meu arquivo de build, não, do server aqui dentro do diretório de build, ele não fez nenhuma correção para poder fazer com que o código fique mais legível no momento de programar. Finalmente, agora de fato o vídeo está finalizado. Eu nem vou despedir de novo porque eu já fiz isso. A única coisa que eu vou pedir para vocês é deixem o like, se inscrevam para terem mais vídeos no canal. Beijo, até o próximo.